ninho com... Pois, era mais pequeno quando eu detetei. Com estas demoras de telefonar e não atenderem, claro, aquilo foi crescendo, aquilo estava um enorme. E depois comecei a ver que aquilo que não era ninho de abelha de mel, que aquilo que era um ninho diferente. E então foi quando eu telefonei para os bombeiros, para eles cá ver, e ninguém me atendeu, para o número que eu liguei. Depois telefonei para o 112 e o 112 depois é que me disse para onde é que eu havia de ligar. E depois respondeu-me uma senhora, e essa senhora depois é que ligou para a Proteção Civil e é que falei com os senhores e é que me vieram cá ver, confirmar se era ou não das abelhas. Tem um ninho de vespa asiática no seu quintal. Na minha varanda! Isto é uma varanda, é um terraço, só que quebra ali porque fiz pus aquelas chapas. Mas do outro lado, aquelas se veem bem. E por baixo da Nespreira, aquelas se veem. E são grandes? Já teve São problema? grandes. Isso deu logo para eu perceber que não era do mel, que eram maiores. Porque as outras são mais pequeninas e estas são maiores e redondinhas. São diferentes. E tem depois, receio com... E depois tinha receio, porque tenho meu pai com 93 anos e tinha receio que ele fosse lá para baixo e que elas lhe picassem, não é? Até eu. Mas eu quando vou é sempre com muito cuidado. Mas depois, como cá veio os senhores, eu fiquei já mais tranquila, um bocadinho mais tranquila e deixei lá o ninho sossegado, nem lá vou mexer, nunca lá mexi, porque já sei o que acontece com as outras do mel, quando nós lhe tocamos, elas, é como todas as pessoas, quando lhe tocam lá na ferida, elas defendem-se. Em conjunto, não é? Em conjunto, e eu era só uma, e elas já devem ser milhares. E então nunca lá mexi, nem disse a ninguém, só uma amiga é que sabe, porque não queria que aparecessem aí pessoas para ver, porque aquilo é uma exorbitância, aquilo deve ter mais de 60 centímetros de altura e aí uns 50 ou se calhar os 60 também de diâmetro, não é? E de diâmetro, porque aquilo é enorme. Agora não se vê bem por causa que o sol está lá a bater, porque de manhã é que se vê bem porque o sol bate deste lado. Exato. E então vê-se, claro. aquilo é um espetáculo sem espetáculo nenhum. A senhora pode hoje dormir mais descansada. Este é um perigo, efetivamente, a vespa velutina ou asiática para a economia local, mas também para as pessoas? Sim, portanto, o impacto dela faz sentir a vários níveis, ao nível económico, ao nível ambiental e também ao nível portanto, de saúde pública. Não é uma espécie que por si só, sem ser provocada, que persiga as pessoas, não chegamos a esse ponto. No entanto, se sentir ameaçada, pode-se defender. E nesse ato de defesa, pode picar as pessoas e pode ser grave. Principalmente se houver alguém alérgico, aí estamos a falar mesmo de risco de vida. Portanto, é também uma questão de saúde pública. A senhora falava que vê atividade no ninho, portanto, as vespas, é normal as vespas asiáticas estarem em atividade? Sim, elas nesta fase estão ativas. Nesta altura, apesar de estarmos no final do ciclo anual que elas têm, é quando de facto o ninho atinge maiores dimensões, portanto o ninho é maior no final do ciclo que elas têm, no ciclo anual. Os ninhos podem ter milhares de vespas, portanto é uma grande quantidade, e como a colónia ainda está ativa, portanto há um grande número de vespas em atividade, apesar de todas as temperaturas não estão muito baixas, e eu diria que durante talvez mais algumas semanas ainda vamos ver ninhos grandes e com atividade, com várias milhares de vespas. Esta senhora explicou o procedimento, portanto ligou para os bombeiros, Proteção Civil, que por sua vez acionaram a Biomater, que é a empresa responsável
por controlar os ninhos, exterminar os ninhos de vespa asiática na região do Médio Tejo. Portanto, está em trabalho sempre 7 dias por semana, 24 horas por dia, ao longo dos próximos tempos. O que é que vai fazer agora? Este ninho, aliás, também é de consideráveis dimensões. Não é? Exato. Portanto, de facto, este é um trabalho em contínuo. Há o trabalho que eventualmente será mais visível de inativação do ninho, mas, portanto, há mais coisas, há mais fases, não é? Que também passa pelos cidadãos. Portanto, qualquer pessoa pode detectar um ninho de forma ativa ou de forma casuística. Detectando, é importante que notifique as entidades competentes de que o ninho existe, e pode ser os bombeiros, Proteção Civil, GNR, portanto, ou qualquer entidade, qualquer uma destas entidades pode recolher a informação e canalizar de forma que depois seja tratada. Nós, tendo o reporte da existência dos ninhos, o que fazemos, já com a informação que foi recolhida previamente, normalmente pelos colegas da Proteção Civil dos municípios, vamos ao local e aí inativamos o ninho. Essa inativação não é a destruição do ninho, portanto, o ninho normalmente fica lá, é a destruição da colónia, das vespas, que é aquilo que efetivamente tem um impacto negativo. De uma forma geral, usamos um produto que mata as vespas, cujo impacto ambiental é muito reduzido. Por exemplo, para as pessoas é praticamente inócuo, não há qualquer problema no uso desse produto. Isso vai fazer com que as vespas morram. Grande parte delas morre no imediato, a outra parte vai morrendo ao longo do tempo, uma vez que o ninho fica lá e fica com um produto. Qualquer vespa que não esteja lá no momento há de entrar e há de se contaminar e há de morrer depois. Portanto, vai com uma vara agora até lá acima, porque os ninhos podem aparecer. É perfurável, portanto, a constituição, matéria que constitui o ninho. Sim, sim. É assim. Uma pergunta interessante, porque muitas pessoas não sabem de que é que são feitos os ninhos, pela aparência, pela cor. Algumas pensam que é de argila, de barro, mas não, é parecido com cartão. No fundo, aquilo é feito com fibras vegetais e celulose, um bocado como o papel. É perfurável, nem sempre tem a mesma consistência. Há ninhos mais suaves e outros mais rígidos. Curiosamente, a própria estrutura do ninho também não é homogénea, é uma parte mais suave do que outra, mas o que fazemos é perfurar o ninho com uma agulha e depois, a partir daí, injetar o tal produto que eu falei há pouco, o biocida, para matar as vespas. E neste momento esta está num quintal, portanto não há locais preferidos para estas vespas asiáticas. Podem ser detectados em qualquer junto de populações, junto de meios urbanos, como no local mais remoto do campo. Sim, é o que se está a ver. De facto, a vespa velutina, pode fazer ninho em diferentes substratos e em diferentes locais. Eu diria que desde o chão, por baixo da superfície, portanto, ao nível do solo, não é? Por baixo do musgo, por exemplo, em espaços vazios que haja, até ao topo de árvores, e estamos a falar por vezes a mais de 30 metros de altura. Mas também em muros de pedra, por exemplo, debaixo de telhas, em vários sítios. Normalmente detectam-se mais em árvore porque são mais visíveis também. Mas pode haver ninhos em qualquer sítio, nomeadamente dentro de árvores também, em troncos ocos. A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo está a reforçar o combate à vespa velutina ou asiática, prevendo a distribuição de cerca de 2.000 ninhos e a instalação de mais de 15.000 armadilhas até 2023 nos 13 municípios da região, um trabalho que o senhor é o principal responsável através da empresa Biomater. Este é um objetivo realista. Como é que está disseminado a vespa asiática? Como é que está disseminada? É de forma homogénea por toda a região? Estamos neste momento em Abrançalha, Abrantes, não é? Exato. Os ninhos, a vespa asiática está disseminada de igual forma por toda esta vasta região do Médio Tejo e do país? Não está. Portanto, estamos a falar de uma espécie invasora, de presença conhecida mais ou menos recente em Portugal, talvez 2011, julgo que é o primeiro registro que se conhece em Portugal. E como espécie invasora que ela a partir do ponto original, portanto, a partir do qual apareceu num território novo, depois expande-se, por isso é que é invasora, não é? Portanto, invade novas áreas. E, portanto, ela está ainda em expansão neste momento.
Aquilo que se vê é que também não tem uma densidade igual por todo o território, pelo menos aquilo que é conhecido, e neste território do Meio do Tejo também se verifica isso. Portanto, não há uma distribuição homogénea. Isto pode ter a ver com dois fatores, principalmente. Por um lado, com a realidade da espécie, provavelmente por questões de requisitos ambientais e de condições ambientais distintas, a espécie não tem uma densidade igual por todo o território, mas também pode ter a ver com a detectabilidade da espécie. Concelhos onde há mais pessoas, não é? À partida, a espécie é mais facilmente detectada. O que se verifica é que o extremo oeste do Médio Tejo aparentemente tem uma presença de vespa asiática mais notória que a extremidade leste nascente do território. Talvez tenha a ver com questões ecológicas, talvez tenha a ver com a detectabilidade e eventualmente com as duas questões e talvez mais alguma até. Portanto, destruição de cerca de 2.000 ninhos até 2023 é o que se prevê, e instalação de 15 mil armadilhas que estão espalhadas já por boa parte do território, que depois têm a sua manutenção. E como é que funciona esse processo da armadilha? Elas caem lá e... Portanto, o combate a esta espécie está a ser feito pelo menos de duas maneiras distintas. Uma é a morte da colónia em ninho quando se detecta os ninhos, e existe o trabalho que é a tentativa de captura de vespas, principalmente vespas fundadoras, ou a rainha, que são aquelas vespas que, se nada for feito e se não morrerem, irão dar origem a colónias com milhares de vespas. Esse processo é mais fácil e faz mais sentido no princípio do ano, quando a vespa fundadora sai da hibernação e está a começar o ciclo, não é? Portanto, elas têm um ciclo anual, e para tentar capturar, o que temos feito é espalhar umas armadilhas que são feitas com garrafas usadas, numa perspectiva de não criar um novo resíduo, portanto, reaproveitar um resíduo. Colocamos uma substância açucarada, porque as vespas também procuram para se alimentarem substâncias açucaradas, e aqui o objetivo é tentar capturar essas vespas antes que originem colónias e, portanto, evitar que essa colónia apareça no futuro. O senhor é biólogo, tenho que aproveitar para perguntar, já que falou nas substâncias açucaradas, onde é que elas afetam bastante as abelhas, até para alimentar as larvas. Sim. Mas depois fala de substâncias açucaradas. Ora bem, falamos também de pomares, por exemplo, frutas. sim, portanto, a dieta da vespa tem uma componente proteica e tem uma componente à base de hidratos de carbono. Normalmente, para alimentar larvas, elas procuram fontes ricas em proteína, nomeadamente as abelhas, e é curioso que não aproveitam a abelha totalmente. Elas capturam uma abelha, retiram a cabeça, retiram o abdômen e aproveitam o tórax, onde estão os músculos, nomeadamente os músculos das patas e das asas, que é o que tem proteína, de facto, e serve para alimentar a larva. Depois, a vespa adulta, os animais adultos, alimentam-se também de substâncias açucaradas, e aí estamos a falar, por exemplo, de fruta, não é? E aquilo que se sabe é que, além do impacto, por exemplo, nos enxames de abelhas, também há um impacto grande a nível de frutas, quer seja uva, maçã, pera, enfim, qualquer tipo de fruta, porque elas, procurando a substância açucarada, acabam por picar e por comer vários tipos de fruta. Portanto, a vespa asiática, sendo uma espécie invasora, tem um efeito junto às populações, da economia e da biodiversidade, com esse efeito também junto às abelhas. Exato, sim. No fundo é isso. Portanto, sendo espécie invasora, é uma espécie que não é autóctone, não faz parte da nossa fauna, neste caso concreto, e tem vantagem adaptativa sobre algumas espécies que são nossas, com consequência negativa para essas espécies que são nossas. E daí também, portanto, o combate a esta espécie, no fundo, combate esta espécie para proteger as nossas espécies. Uma vez que seja autóctone, não tem qualquer razão para ser atacada e para ser combatida. Faz parte do nosso ecossistema. Esta, infelizmente, não faz, e chegando até nós, desequilibra o que já existia com impactos negativos. Quando tenho que colocar só mais uma questão, se me permite, e depois um pedido de uma mensagem também a quem nos vê, porque pode lidar e detectar um ninho, ou sentir-se, e o que é que pode e deve fazer.
Este objetivo de cerca de destruir 2.000 ninhos na região do Médio Tejo e instalar cerca de 15.000 armadilhas até 2023, meados de 2023, visa a eliminação da vespa asiática ou controlar a disseminação da mesma no território. Qual é o objetivo? Ora bem, idealmente era eliminar a vespa asiática do nosso território. É um objetivo muito difícil e eventualmente que não será atingível, pelo menos no imediato. Aquilo que se pode e que se deve fazer é minorar o impacto que se faz sentir presentemente. E para isso, a única maneira, ou uma das maneiras mais óbvias, é diminuir a presença da vespa asiática. E, portanto, o combate que se está a fazer neste momento da vespa asiática visa diminuir a população de vespa asiática para que, com isso, se diminua também o impacto negativo que ela provoca. E, nesse sentido, que mensagem pode fazer passar por bem, tendo em conta as pessoas que ou encontrem um ninho de vespa, como esta senhora fez, e que seguiu determinados preceitos, não é? Avisou quem de direito, alertou. E quem veja espalhadas estas armadilhas, estas garrafas de plástico, que estão, tanto podem estar na floresta como em meio urbano também, não é? Que mensagem pode e importa fazer passar neste momento? Eu julgo que é importante ter consciência desta problemática. E nesse contexto, qualquer ninho que seja detectado, e todos nós podemos detectar um ninho até enquanto passeamos, por exemplo, no topo de árvores, principalmente agora no outono, com a queda da folha, há de haver muitos ninhos que estavam escondidos até então e que a partir de agora vão ser visíveis. É importante reportar esses ninhos, porque um ninho que seja detectado por alguém que não reporte, eventualmente é um ninho que passa despercebido para quem combate a vespa, e portanto a colónia vai-se manter, e desse ninho há de haver muitas vespas que no ano seguinte cada uma delas vai dar origem a novos ninhos. E também é importante não destruir a vespa autóctone. Há uma vespa que é a vespa crabro, que é parecida com esta, mas é autóctone. É importante não destruir essa vespa, porque estamos a falar de realidades totalmente distintas. E depois, no caso dos apicultores, também é importante, de alguma forma, tentarem, junto dos apiários, implementar medidas de autoproteção dos apiários e dos enxames que possuem. E nisto tudo, portanto, tentar diminuir os impactos negativos que se fazem sentir neste momento. Para um cidadão comum, esta senhora agiu bem em não mexer no ninho, por tentar eliminar por si o ninho. Há um risco elevado. Sim, de facto, deve ser feito de uma forma fundamentada e por quem tem experiência. Portanto, é um risco considerável. Alguém que não tem experiência tentar destruir um ninho, portanto, a nível de risco de saúde, não é? Portanto, as pessoas podem ser atacadas e, mais uma vez, se forem alérgicas, pode realmente ser muito perigoso. E depois também há a questão de eliminação não ser eficiente. E um ninho, por exemplo, que seja destruído só a estrutura física, o que vai acontecer é que se mantém a colónia e, eventualmente, passamos de uma situação em que temos um ninho para uma situação em que temos vários ninhos, ou parte da colónia repartida no espaço. E a colónia pode albergar milhares de vespas? Pode. Portanto, ao longo de um ano pode haver até 10.000, 13.000 vespas, e num determinado momento pode haver alguns milhares de vespas, 2.000, 3.000 vespas num só ninho. E que podem atacar em conjunto para defender o ninho, se sentirem atacados. E aí é o risco de vida para quem tentar destruir o ninho. Pode acontecer. Se bem que, para quem for alérgico, eu volto a referir, uma só picada pode ser, de facto, muito perigosa. Este ninho é muito grande. Quantas vespas pode levar a albergar? Qual é que foi o maior que já detectou na sua experiência como biólogo e como também exterminador? Nesta altura do ano é quando os ninhos de facto atingem maiores dimensões. Eu diria que um ninho de grandes dimensões tem de altura 80 centímetros por um diâmetro aproximadamente 60 centímetros aproximadamente. Este não andará lá muito longe disso. Não anda muito longe disso, não.